E aí galera, Jason aqui em mais um episódio do nosso podcast analisando sinopse de mangás dos inscritos, nosso podcast semanal que é publicado toda segunda-feira às 7 horas da noite, aí caso você não tenha percebido ainda, então não precisa esperar a notificação, é só entrar aí segunda-feira às 7 da noite que vai estar garantido o seu podcast, a não ser que você seja um membro no meu canal do YouTube. Os membros recebem com até uma semana de antecedência aí os podcasts, os episódios, quando eu consigo gravar com antecedência, né? Tem vezes que fica corrido aqui, a gente faz meio que de última hora. Mas, ultimamente, felizmente, tenho conseguido fazer com antecedência, então se torne um membro também para você poder receber os episódios do podcast e outros vídeos aí antes de todo mundo e ter a sua sinopse lida antes, porque se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada, é só dar um confere aqui na descrição desse episódio para ver como que você pode enviar a sua sinopse para mim. Mas se você se tornar membro do canal do YouTube a partir de R$3 por mês, você não só vai estar me ajudando a continuar com esse trabalho aqui na internet, como você pode comentar lá na área membros no canal do YouTube a sua sinopse e ela vai ser lida aqui um pouco antes das outras, né? Que a gente tem umas 50 sinopses aí na fila, então demora um tempinho para eu ler a sua sinopse caso você me envie ela hoje. Ok, então vamos começar com a primeira sinopse do dia e aparentemente ela não tem título, então bora lá. Um jovem desperta na escuridão, sua memória um vazio tão profundo quanto a escuridão que o envolve. Ao explorar o local, ele encontra uma figura etérea dentro de um cristal que revela ter visto um clarão e logo em seguida ele passa voando. Tá, eu confundi todo aqui. Ok, sua memória vazio, tal. Quer dizer que ele perdeu a memória. Ao explorar o local, ele encontra o local que ele acordou na escuridão, sem memória. Ok. Uma figura etérea dentro de um cristal que revela ter visto um clarão. A figura revelou ter visto um clarão ou revelou que ele viu um clarão? Isso eu fiquei um pouco na dúvida. Em seguida, ele passa voando, não entendi se ele passa voando. Ele confessa ter desencadeado o caos em busca da imortalidade. O ritual mágico que deveria ser sua ascensão tornou-se sua maldição, cristalizando não apenas a torre, mas também os sentimentos do dito rei. Agora unidos pelo destino, o jovem e o rei... então ele achou uma figura que fez essas coisas. Então realmente quem tá falando isso é a figura dentro do cristal, que deve ser esse tal de rei. O jovem e o rei espectral embarcam em uma jornada para desvendar os mistérios de suas existências, mas antes de tudo, como sair deste lugar. Eu vou ler aqui os contextos que o autor colocou, que acho que vai dar uma base aqui para a gente poder analisar. Contextos. Ele foi arremessado de um portal, a torre. O que restou desta está submersa. O rei tornou-se um espírito da natureza, mas não perfeitamente. Sentimentos humanos precisam das reações químicas e naturais do corpo, então ele precisa completar sua integração à nova forma. Tá. O que eu acho que eu entendi é que o rei ele não tem completamente os seus sentimentos ali, né? Por conta da falta de um corpo físico. Então, ao que eu estou entendendo, seria isso. Então a gente tem um personagem sem memória e um rei que tentou ser imortal e acabou causando uma grande catástrofe, alguma coisa assim. E aí o objetivo do personagem seria recuperar a memória e entender o que ele tem a ver com o rei. Eu acredito que então, tentando traçar como um objetivo, né, para nossa história, sempre é o primeiro ponto que eu parto, né, quando eu pego aqui qualquer sinopse, é tentar entender. Ok, sobre o que essa história aqui se trata, qual é o objetivo dela, né? Para onde que essa história vai caminhar? Porque isso me ajuda a entender algumas das coisas que vai fazer antes, né? Então, muitas vezes a gente quer criar uma história numa ordem cronológica, né? Então, primeiro eu crio meus personagens porque eu preciso desses personagens para iniciar a minha história. E aí eu crio como é que ela começa e vou desenvolvendo até chegar num final, né? Eu particularmente gosto de criar a história como se ela fosse uma massa, que eu vou criar tudo meio que de uma vez. Então o tempo inteiro eu vou estar voltando e indo pro meio, indo pro final, do final pro começo, etc, para tentar amarrar tudo para a história ficar em uníssono, né? De modo que o final comunique com o começo comunique com o meio comunique com o final e tudo se comunique entre si para a história ficar coesa e o famoso termo amarradinha, né? Que é quando exatamente uma história remete, uma coisa que você apresentou no começo, ele vai ser útil ali pro final da história e vice-versa, né? Uma coisa que tá lá no começo vai se desencadear a ponto de ser uma jornada que vai ser concluída no final da história e por aí vai.
e os elementos que trazem o final, resolução de conflitos e tudo mais, também estão presentes ao longo da história para que eles não sejam o chamado Deus Ex Machina, né? Um acontecimento, evento ou objeto que aparece do nada e resolve todos os problemas do personagem como se fossem mágica. Então eu sempre tento analisar a história dessa forma, né? Pegando todos os pontos, e uma das formas que eu utilizo para poder interligar esses pontos é entender do que a história se trata, né? Qual que seria o objetivo, o foco da história, para até ajudar um pouco na concepção dos personagens, de quem são os personagens, né? Muitas vezes, ao entender o objetivo e o foco, você já está meio que desenvolvendo o personagem ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando eu penso aqui que o objetivo do nosso protagonista talvez seria recuperar as memórias, né? Então, e o rei, ele tem essa questão de ter tido uma ganância talvez muito forte e isso ter causado uma grande tragédia, eu já começo a imaginar como que eu posso interligar as memórias, né, o passado do jovem protagonista com essa relação do rei. Pode estar interligado diretamente com os acontecimentos, com os fatos provocados pelo rei, mas pode ter uma relação ali simbólica de que talvez esse garoto também perdeu a memória por conta de uma busca que ele tinha, por conta de uma ganância que ele tinha, ou do contrário, ele pode agora criar uma ganância para alguma coisa, de modo que ele vai ao longo dessa história aprender com o rei, que talvez não valha a pena se entregar completamente a essa ganância, porque isso também pode gerar uma grande tragédia. Então, você cria ali uma característica que vai unir esses dois personagens, além só do encontro ocasional de eles estarem perdidos na escuridão. Então, é interessante, né, você colocar, além da casualidade, como que é o nome? Da coincidência de eles se encontrarem, um sentido narrativo dentro do roteiro. Então, por exemplo, o rei foi parar ali porque teve essa explosão, né, quando ele tentou fazer, sei lá, uma magia para atingir a imortalidade, teve essa explosão e aí ele perdeu o corpo dele, perdeu a forma física, né? Mas a magia prendeu ele talvez nesse cristal aí, destruiu a torre, né? Cadê? Ele fala aqui, tal, foi arremessado de um portal. Fala que ele foi arremessado de um portal, mas não especifica quem. Eu acredito que seja o jovem. E o portal seria a torre. E a torre teria a ver alguma coisa com o rei também. Ok. Voltando aqui à linha de raciocínio que eu perdi um pouco. Ok, então, certo. O rei teve essa questão dessa ganância que fez isso, e aí ele foi para esse lugar, né? Certo, então essa é a jornada do rei. Aí você cria uma jornada para o protagonista que narrativamente combine com a jornada do rei. Por exemplo, aqui tem uma descrição de um spoiler. Eu vou ler esse spoiler aqui porque, como eu estou falando da história como um todo, de novo, vou pro começo, eu vou pro meio, vou pro final, para poder tentar amarrar tudo, eu acho que pode ser interessante a gente ver aqui os spoilers que o autor colocou. O rei precisa absorver energias de alguns itens para tornar-se completo. O jovem, na verdade, veio do futuro, quando a magia já está difundida. E ele já tinha aprendido magia antes, por isso ele terá um progresso muito acima do padrão. Ok, eu não acredito que isso seja um grande spoiler, porque para mim um spoiler seria realmente qual que é a mentalidade o que está na memória do jovem, do protagonista, e como isso vai se relacionar diretamente com a história do rei. Ele ter vindo do futuro pode ser uma parte dessa memória, mas, novamente, além da casualidade, da coincidência deles se encontrarem ali, eu acho legal ter uma razão narrativa de os dois pararem ali. Então, por exemplo, o jovem era do futuro e tentou também fazer uma magia para a imortalidade, e aí aconteceu a mesma coisa, só que aí a gente teria que criaria um furo de roteiro. Criando esse furo de roteiro, teria que responder por que o rei virou um cristal sem forma física, né, uma forma etérea, e o jovem não. Então poderia ser alguma outra coisa. O feitiço do rei ter dado errado pode criar um buraco no tempo que sugou o jovem do tempo dele, ou algo assim. Poderia ser algo assim também. Aí você também teria que criar uma justificativa do porquê, especificamente esse jovem, porque alguma coisa assim. Pode descobrir, por exemplo, que esse jovem é descendente do rei de alguma forma. E aí, conforme ele vai recuperando as memórias, a gente pode criar, como eu disse, além da ligação narrativa, a ligação temática dos dois. Como que o tema que envolve esses dois personagens está ligado de forma que um possa aprender com o outro. Então,
É isso que eu tava girando em torno aqui da parte de o rei ter uma ganância, que ele correu atrás e por conta dessa ganância, como se fosse uma espécie de karma dessa ganância, ele acabou sofrendo, né? E criando essa catástrofe, etc., e perdendo o seu corpo. Uma das questões aqui pode ser talvez não revelar isso 100% no começo. Aqui daí eu não sei se fica bom deixar tanto mistério assim na história, a gente começar a história sem saber praticamente nada sobre ambos os personagens. Mas por que eu tô falando isso? Porque se a gente acompanhar o rei juntando energia para poder ficar completo, é de se imaginar que a gente pode estar torcendo pelo rei por algum motivo. E se a gente talvez soubesse de antemão a história do rei, de que ele criou um caos, ele fez uma coisa muito ruim, talvez a gente não tivesse uma tendência muito grande a torcer por alguém que fez algo muito ruim por ganância, por egoísmo, egocentrismo, etc. Então, talvez nem o jovem saber disso, nem o leitor, o rei não revelar isso diretamente. E aí você pode trabalhar o rei como uma espécie de vilão ou algo assim que vai ser revelado mais pra frente. Ou ele pode meio que se arrepender daquilo que ele fez, mas ele quer estar completo. Ou vamos lá, pronto, já intercalando aqui com o que o autor disse, que o rei não tem completamente as emoções dele porque ele precisa de um corpo para que ocorram as reações químicas que vão delimitar as emoções que ele sente. Então ele pode querer, o corpo dele pode querer estar completo ali, mas ele ainda não sente aquele remorso por conta do que ele fez, já que ele não tá com os sentimentos dele completo. Mas, aí fica uma reviravolta interessante pra história, quando ele consegue estar completo e a gente acredita que talvez ele vai ser convertido num vilão pra história, ele tem os sentimentos dele e aí ele pode sentir o remorso, arrependimento, culpa, e isso vai fazer com que ele não vire o vilão que talvez a história estivesse projetando. E aí a gente vai brincando com isso, de como talvez a história estivesse construindo um vilão na figura dele. E como que a gente poderia fazer isso? Em talvez ele não dizer diretamente para o jovem que ele fez aquilo, e o jovem ir ajudando e ir descobrindo aos poucos isso. Só que aí, como o jovem também não tem memória, você teria meio que duas descobertas ao mesmo tempo. E aí eu fico na dúvida se o personagem não fica muito vazio, tendo que descobrir tanto mais sobre aquele que está acompanhando ele, quanto mais sobre si próprio. Pode funcionar, mas fica muito mistério. E eu ainda não consegui pensar aqui, pelo menos, em uma forma onde a história do jovem tivesse diretamente relacionada tanto com a história narrativa do rei, quanto com a história temática do rei, a questão da ganância e tal. Porque se a gente, por exemplo, trabalhasse na história construindo a figura do rei como um eventual vilão, e quando chegasse lá na frente ele não virasse esse vilão, talvez quando o jovem recuperasse as memórias, o jovem virasse esse vilão. Então a gente faria um processo oposto. Então enquanto o jovem pareceria estar caminhando, né, como o protagonista bonzinho, e o rei caminhando para se tornar um vilão, quando eles de fato recuperam a parte que está faltando em cada um deles, no caso do rei, o corpo ou algo assim, né, para estar completo, e do jovem a memória, o jovem vira vilão, e aí, sei lá, a gente descobre que ele, por exemplo, ele saiu do mundo dele e ele estava voltando para o passado através de uma magia, voltando para o passado para poder tomar ali o poder do rei, né? E que naquela época, sei lá, magia falou que já está difundida. Então talvez teve um momento ali onde essa magia nasceu. E aí ele percebeu que se ele pudesse pegar ali, beber da fonte da magia, digamos assim, onde a magia nasceu, ele seria muito mais forte e poderia trazer inclusive riquezas e outras coisas ali do passado para poder ser mais poderoso no futuro. Aí se você não quiser transformar ele num 100% vilão egoísta ou algo assim, você pode tentar criar um contexto pelo qual ele queira fazer isso naquela pegada de os fins justificam os meios. Então ele tem uma ideia positiva, mas ele está fazendo coisas negativas para chegar naquilo. Ou não, ou você pode tocar pro full FDP mesmo, porque como ele teve uma jornada de aprendizado ao longo da história, mesmo recuperando aquelas memórias, talvez ele vai ter ali, né, um novo aprendizado que vai ser somado àquelas memórias. Então não é como se ele fosse uma folha em branco que vai ser preenchida e ele vai virar 100% o que ele era antes.
né? Porque agora ele é uma folha que já tá um pouco desenhada pelos próprios eventos que ele viveu na história. Então talvez ele viu uma certa miséria, viu certas coisas ali, e aí entra isso que eu falei do aprendizado que ele pode ter com a trajetória do rei. Claro que se a gente fosse por um caminho assim, eu fico na dúvida se talvez seria necessário colocar um terceiro vilão na história, um outro vilão que os dois pudessem enfrentar juntos ao mesmo tempo, alguma coisa assim, né? Algo que talvez foi criado ou trazido por eles, né? Que é culpa ou responsabilidade deles de alguma forma, fazendo com que eles tenham que assumir um pouco dessa responsabilidade. E acho que poderia funcionar. Ou realmente, quando ele recupera as memórias por um tempo, ele perde um pouco a sanidade e aí o rei tem que enfrentar ele. Só que não vai ser um enfrentar naquele sentido de totalmente herói e vilão, mas naquele sentido de, tipo, amigos que estão se enfrentando para impedir que alguma coisa ruim ali aconteça, né? Então, tipo, tentando trazer sanidade pra cabeça do jovem, e aí ele vai, aos poucos, recuperando e tal. Então, ele seria o vilão da história, no sentido de confronto final, mas ele não seria um vilão propriamente dito. Só na questão ali de ter uma luta final entre os dois. Eu acho que poderia funcionar legal. De você ter uma jornada quase que distinta entre os dois. Então você imagina que o jovem vai acompanhar o rei, acreditando que ele, né, é bom e tal, um amigo ali, não sei o quê. E aí, à medida que ele vai descobrindo que foi o rei que causou tudo aquilo, ele vai desconfiando do rei, e aí você vai criando essa desconfiança também na cabeça do leitor. Como eu disse, construindo o rei como um vilão. Até chegar a um ponto onde ele vai perceber, ele vai entender o que o rei fez antes do rei se completar. E aí talvez possa ser um ponto onde ele vai deixar de ajudar o rei, onde ele vai parar porque ele acredita que o rei não merece se completar, porque ele vai tentar de novo, porque, enfim, foi ele que fez toda essa causa, etc. Seria aquele momento clássico nas histórias onde os nossos protagonistas amigos se separam e deixam de ser amigos. E aí ele vai buscar só as memórias dele, deixando o rei pra lá. Ou algo assim. Ou, sei lá, tentando impedir o rei de forma direta, num confronto direto, talvez, ou algo desse tipo. De modo que dá pra... Não, se o rei tá sem os sentimentos, então acho que é bom ele não ter dúvidas. Eu tava pensando aqui se seria legal o rei ter dúvidas se deveria se completar ou não, por conta disso e tal, mas não, acho que seria interessante por ele não entender completamente os sentimentos dele. E aí cada um ir para buscar a sua jornada sozinho. Então o jovem partir em busca da sua memória sozinho, né? E o rei partir em busca das suas partes sozinho. E aí, quando os dois se completam, o jogo inverte. Porque daí o rei vai ter o remorso, vai ter a culpa, e aí vai sentir esse senso de responsabilidade, vai voltar pro jovem para poder dizer nada daquilo que você imaginou aconteceu, eu sinto muito por ter te manipulado para correr atrás de mim, etc. Ele vai com esse sentimento de se desculpar. Só que daí quando ele chega até o jovem recupera as memórias e aí descobre que ele era um FDP, e essa memória de FDP, como se fosse uma espécie de segunda personalidade, começa a tomar controle dele, e meio que você pode fazer até aquelas cenas de luta interna e externa. Então externamente tá o rei lutando contra o jovem e internamente tá as duas versões do jovem, a que a gente acompanhou ao longo da história e a que é a memória dele que estava com intenção de vir pro passado, que era do futuro e veio pro passado para conseguir poder, riqueza, etc. Acho que pode funcionar muito, muito bem. E vamos então para a nossa próxima sinopse. O título provisório dela é Scarlett e N, né? Como se fossem dois personagens, Scarlett e João, que o nome do personagem é N, aparentemente. Ou pode ser um lugar, né? Mas enfim. Esse é o título provisório da história. No futuro, em um planeta distante parecido com a Terra, com diversas formas de vida, no meio do deserto, sobre um oásis, se encontra o reino Sky Sand, né, de Areias Celestes. Inclusive acho que fica um nome bonito pra caramba, Areias Celestes. A princesa Scarlett, junto com seu guarda-costas apelidado de N. Poderia ser interessante se o nome dele fosse N mesmo, como se tipo, mostrasse que ele é só mais uma das letras, sei lá. Tipo, existem um exército de 28, são 28 letras no alfabeto? Não sei. Enfim, de tantas letras, né, e aí cada letra simboliza alguma coisa, poder, grau, ou sei lá, enfim. E aí ele ser uma das letras, o N. Seria legal, acho que funcionaria como uma espécie de negócio de hierarquia e tal dos guarda-costas. A princesa investiga uma série de desaparecimentos e crimes que começam a acontecer com a chegada da trupe Buquê de Rosas, que está temporariamente no reino com um circo.
Certo, eu tenho algumas dúvidas, mas eu vou ler aqui as informações extras que o autor deixou, porque talvez algumas dessas dúvidas sejam respondidas nessas informações, né? Primeiro ele fala aqui sobre o reino Skysand. É uma potência mundial há 15 anos antes do começo da história, eram 2 reinos. Um era arquipélago voador que venceu a guerra e se fundiu ao reino do deserto. O reino tem uma grande divisão social entre a parte que fica no chão e as ilhas voadoras. Entendi. Sobre os protagonistas, ok, aqui eu queria saber mais. Scarlet é filha dos antigos reis mortos do reino do deserto e foi adotada pelo rei das ilhas voadores, que é tratado como um deus pelos seus súditos. Seu guarda-costas é uma pessoa trans, biologicamente mulher. Norra normalmente é conhecida como N. Entendi. Ok, não respondeu as minhas dúvidas, mas achei interessante, porque talvez o fato de ela ser adotada de outro reino pelos pais do reino vencedor da guerra, etc., né? Pode ser um plot interessante, porque a principal dúvida que eu tinha é por que a princesa especificamente está lidando com o caso de desaparecimentos, crimes, etc. Por que ela está fazendo o trabalho de um detetive ou de um investigador, ou por que ela está fazendo um trabalho policial ali? Por mais que, beleza, você possa talvez inventar que não tem esse trabalho policial nesse mundo, é um planeta diferente e tal, mas a gente, né, quando você coloca o nome princesa, a gente atribui aquilo que a gente conhece, né? Você fala, pô, não parece muito dos cargos, das funções de uma princesa fazer esse tipo de investigação. Então isso levaria a 2 possibilidades. Ou a investigação tem a ver com alguma coisa que envolva o reino diretamente. Tá muito escuro aqui o negócio, eu tô com a impressão que tá muito escuro a câmera. É que aqui fica bem estourada a luz, aí eu fico na dúvida. Aí acho que deve ter melhorado um pouquinho, né? Ok. Se é alguma coisa ali que envolve o cenário real, então que os desaparecimentos são de nobres, são de algo que está ali envolvido diretamente com o reinado e que pode ser inclusive uma ameaça ao reinado, de modo que é melhor deixar isso aqui dentro da própria família real. Tipo, não vamos querer levar esses casos e essa situação a público, a outras formas ali que saiam daquele ciclo. Então, se encaixando numa trama muito mais política, intricada ali de poder, né? De balança de poder, eu acho que pode funcionar. E o outro é ela tá investigando por conta própria, meio que escondido, né? Dos pais, etc., do reinado e coisa do tipo. E aí você precisaria criar um motivo pelo qual ela está investigando isso. E aí teria a ver com, né, se é alguma coisa que é importante para ela de alguma forma. Então, um dos desaparecidos foi, sei lá, alguém que ela conheceu quando ela estava estudando, alguém que de alguma forma ela acompanhava, que ela admirava, tipo, sei lá, alguém que foi professor dela de alguma coisa, sei lá, você imagina como uma princesa, ela tem que aprender a fazer várias das coisas que são tidas como elegantes da realeza, etc. Você fala, tem que aprender a dançar um balé, uma valsa, alguma coisa assim, tem que aprender métodos, né, etiqueta, etc. Então você tem, tipo, né, geralmente pessoas de família real têm 1 milhão de professores, de instrutores, de tudo quanto é coisa para que a pessoa aprenda a fazer aquilo ali que é considerado como tido, né? Tipo, que dê a ela o status da realeza, né? Porque não vale só nascer com o nome e com a grana, você tem que se comportar como tal, de acordo com como o estereótipo manda. Então você tem essa questão. Então poderia ser alguma coisa assim, a professora dela de dança foi um dos desaparecimentos. Como a professora beleza, por mais que ela fosse alguém grande o suficiente a ponto de ensinar a princesa, é descartável do ponto de vista do reino, então não vamos investigar isso, dane-se, não quero saber, deixa pra polícia. Só que talvez a Scarlett, por ser muito apegada à professora, queira entender o que está acontecendo, e ao ver que talvez a polícia está fazendo corpo mole ou alguma coisa assim, as pessoas não estão querendo investigar, ou talvez mesmo realmente não nem deixa para a polícia, só tipo, não investiga isso, tanto faz, e aí eu percebi se ela acha estranho, e por conta disso ela decide fazer por conta própria. Então, como eu disse, tem 2 possibilidades aqui, né? Poderia haver uma terceira possibilidade que envolve um world building, né? Uma criação de mundo ali ao redor, de que, por exemplo, faz parte assim, das atribuições de príncipes e princesas dentro desse planeta, ter que fazer essas investigações e lidar com essas coisas. Sei lá, porque sim. Enfim.
Aí dá pra criar como que isso virou. Tipo, porque o primeiro rei, na verdade, foi alguém que solucionou vários crimes ali que estavam acontecendo e por isso ele foi considerado e alçado ao posto de rei. E aí, como ele era rei, para que o seu descendente fosse merecedor do título de rei quando ele morresse, o seu descendente automaticamente tinha que também investigar e solucionar crimes durante a sua época. E aí isso virou alguma coisa de passagem de geração a geração. Inclusive, dá até para colocar aqui uma brincadeira com isso, porque uma vez que ela não é diretamente filha dos atuais reis mesmo, ela pode investigar a situação, investigar os crimes, meio que mantendo uma tradição que era assim da sua família, do seu reino, que não existe mais, porque ele foi, né, englobado ali pelo Skysand, pelo reino de Skysand, e talvez seja algo que ela faça escondido, não só por conta ali de achar que a família está envolvida, de achar que tem alguma coisa ali mais intricada e que ela não poderia, mas daí você cria uma etapa a mais, né? Então, um nível a mais. Então, você teria um nível básico, ela é uma princesa, ela não tem que estar envolvida nessas coisas e ela quer, ela vai fazer escondido. Esse é um nível. Mas não é um nível de periculosidade muito grande ali. Não é um nível de engajamento, de risco muito grande, porque é tipo, princesas não deveriam estar metidas com esse tipo de coisa. Se a gente descobrir que você está investigando, você vai ficar de castigo. É isso. Agora, se ela tá fazendo isso não só por conta dessa questão, mas se tem uma coisa a mais que é esse lance cultural de que princesas e príncipes tinham que resolver crimes, porque assim eles eram alçados como merecedores do trono, e isso na cultura dela, né, na cultura de onde ela veio, mas não diretamente na cultura agora dos pais adotivos dela e tal, você cria também uma questão política do porquê os pais iriam querer impedir ela de fazer essa investigação, porque eles poderiam achar que isso pode ser um ato de traição, né? Porque teria uma questão de desafio direto ao fato de eles serem os novos reis. Então, como assim você está querendo manter uma tradição do reino derrotado aqui no nosso reinado? Então, você criaria realmente muito mais riscos, muito mais problemas, fazendo com que seria muito mais importante com que ela escondesse essa investigação ali dos pais. E aí dá até para colocar um contexto onde ela sabe disso, mas ela não está fazendo isso com essa intenção, mas que talvez ao longo do desenrolar do mistério essa intenção acabe sendo formada também. Então, tipo, ela começou só porque é alguém importante para mim, eu quero descobrir o que está acontecendo, e parece que as pessoas não estão nem aí para isso. E faz sentido, talvez, algumas das pessoas não estarem nem aí para isso, porque vai ver nesse reino não era nem muito comum fazer esse tipo de coisa. E como isso era uma atribuição específica daquele outro reino, todas as coisas, e principalmente da família real, todas essas coisas que tinham a ver com isso foram meio que extinguidas quando os reinos foram englobados, né? Quando aquele reino foi capturado ali. Então, ficaria só a cargo de como o reino que foi o vencedor ali, ele tocava esse tipo de situação, de crime, esse tipo de coisa. E aí pode ser que eles não tinham uma tendência de investigação muito forte, né? E aí, beleza, ela quer fazer isso só por conta de tentar descobrir realmente de fato o que está acontecendo, porque eram pessoas importantes para ela que sumiram. E aí, conforme ela vai descobrindo mais, ela começa a descobrir que talvez exista uma trama um pouco política ali envolvida nesses desaparecimentos, e que talvez os próprios pais adotivos dela estão envolvidos, e aí sim, a questão de ela resolver esse caso como também uma forma de legitimar a cultura do reino que ela vinha antes, acaba vindo à tona mais forte. A ponto de que realmente, talvez, sei lá, outros nobres ali que não querem, que estão ainda com uma tendência maior de, pô, ela não pode fazer isso porque isso é uma afronta direta aos nossos costumes e tal, enviar assassinos para matar ela, para impedir ela, esse tipo de coisa, e aí a trama ela vai escalando de risco nesse sentido. Eu acho que pode funcionar muito bem. Foi um negócio que eu imaginei aqui que seria, sei lá, pode ser que seja assim por conta de, sei lá, costume, porque o planeta é assim. E aí acabou virando um negócio mais tchan. Então é interessante como a gente vê que algo que parece que não faz sentido a princípio, mas você joga um sentido qualquer naquilo, pode inclusive aumentar ali o nível da história, né, de periculosidade, de risco, de tensão na história. Achei bem interessante, cara. Foi um exercício aqui. Eu joguei um negócio chutado ali por brincadeira, mas acabou
acho que trazendo alguma coisa interessante aqui. Essa questão de ser uma coisa cultural do reino ali que foi absorvido. Ele perdeu a guerra, né, pelo que eu entendi. Fala aqui que foi uma fusão, mas pelo que eu entendi teve um lance de que tem uma divisão muito grande de quem vive em cima e quem vive embaixo, então dá para entender que tem uma divisão social ali, como se um reino saiu melhor do que o outro. Então por isso que eu tô falando de um reino que venceu e o outro que perdeu. E eu acho que faria sentido, né? Uma cultura se prevaleceu em relação à outra, e aí quando a princesa representa a cultura perdedora, fica parecendo uma insurreição dela ali contra a cultura vencedora. E o título da nossa próxima sinopse é Chris, uma odisseia estrelada. Em um mundo onde humanos e criaturas quase sempre estiveram em conflito, Chris, uma adolescente, sonha com a paz. Assim como uma antiga rainha havia conseguido, mas morreu repentinamente. Sobrou apenas seu cajado mágico que foi guardado pela mãe de Chris, que trabalhava com a rainha. Agora com o cajado em mãos, Chris quer ressuscitar a rainha, mas antes terá que passar por situações que testarão sua resiliência e dedicação, passando por objetivos criados pelo cajado para, quem sabe, conseguir seu objetivo de trazer a paz. A autora falou que tentou resumir ao máximo e eu digo que ela conseguiu. Foi bem resumido, mas achei interessante já. Deu para entender aqui a base da história. Indo para aquilo que eu falei quando eu estava analisando a primeira sinopse aqui, né? Eu tento pegar a temática geral da história, a ideia geral da história, o objetivo geral da história para ser a primeira parte ali para eu começar a tentar imaginar o que dá para fazer aqui com essa história. Então, quando me fala que a Chris tá com o cajado da rainha e quer ressuscitar a rainha para poder trazer a paz, você consegue imaginar como uma completude dessa jornada, mostrar que você não precisa de outra pessoa necessariamente para fazer aquela coisa, que a própria Chris pode se tornar rainha e pode trazer a paz a partir dos desafios que ela vai enfrentar ao longo do caminho. Que talvez ressuscitar a rainha nunca foi possível, mas criar a paz talvez seja. Eu acho que seria uma temática interessante. Então, como que a gente poderia fazer isso? Eu gostei de que o que dá as missões para a Chris é o próprio cajado. Faz muito sentido isso. Do contrário, eu ficaria muito perdido, teria que ir atrás daquele lance de profecia, como que eu faço? Vamos assustar uma magia, e o cajado talvez seria só um objeto de poder que ela usaria. Mas é interessante o cajado ser não só um objeto que talvez ela vai soltar uns piu-piu-piu, lá umas magias, mas também ser um instrumento que vai movimentar a trama, quase como se fosse uma espécie de protagonista ali. Eu fico na dúvida como que esse cajado vai interagir com a Chris de maneira direta. Se ele vai, tipo, fazer através de mistérios ou coisas do tipo, né? Sei lá, numa pegada meio Mestre dos Magos. Tipo, alguém aí já jogou, conhece o jogo Shadow of the Colossus, né? Um jogo de PS2 aí, um dos melhores, inclusive. Muito famoso. O personagem, se eu não me engano, no jogo não tinha tipo telas de missões, não tinha nada desse tipo. Você tinha que ir viajar no mundo, enfrentar alguns puzzles ali, um cenário difícil de atravessar para poder matar criaturas gigantes que eram os tal dos colossos, né? Que estavam de boa ali vivendo a vida deles e você chegava e matava eles. Mas daí o interessante desse jogo é que ele não tinha tipo um mapa que fala assim, vai pra cá, vai pra lá. O personagem ele tinha uma espada que quando ele erguia essa espada, meio que o reflexo do sol batia na espada e conforme você ia girando ela, esse reflexo ia mostrando a direção onde tinha um desses colossos. Então eu consigo imaginar mais ou menos algo parecido aqui para esse cajado, no sentido de que o cajado ele mostra para a Chris a direção que ela deve ir, mostrando meio que qual a situação que ela vai ter que resolver. E aí eu faria algo no próprio design do cajado que remetesse a isso. Por exemplo, o cajado ele pode ter um cristal que faz esse reflexo, e aí esse reflexo vai numa direção e a Chris entende que ela tem que partir naquela direção. E de vez em quando esse cajado pode mostrar uma imagem ou alguma coisa assim, algum reflexo de algo também, que meio que indique para a Chris com quem que ela tem que falar ou o que ela tem que fazer, mas às vezes não de maneira completamente clara, de modo que a Chris vai ter que enfrentar algumas confusões, altas confusões, para poder entender o que ela vai ter que fazer naquela região para completar aquela missão, com a desculpa de que, ao completar todas essas missões, ou conseguir todos esses itens, por exemplo, ela vai conseguir ressuscitar a rainha. E aí, sei lá, cada missão seria para conseguir algum item específico que supostamente ela deveria usar num ritual para ressuscitar a rainha lá no final.
E aí o que eu acho que seria interessante, que seria a pegada de mestre dessa história aqui, seria exatamente essas situações, essas missões, serem ela resolvendo certos conflitos, e ao resolver conflito ela consegue aquele suposto item. Só que ela tem que resolver aquele conflito de alguma forma. E exatamente o fato de ela resolver aqueles vários conflitos em cadeia, quando chegar no final, vai mostrar que ela não tinha como assustar a rainha, mas ela se tornou meio que uma nova rainha, porque ela conseguiu trazer a paz, né, para pelo menos os lugares onde ela passou. E aí talvez essa seria a grande aprendizagem da história, né? Ela descobrir que a rainha não tinha como ser ressuscitada, mas ela tá meio que seguindo os passos da rainha, quase como se fosse uma espécie de reencarnação dela, trazendo a paz por onde ela passou. E aí seria o grande aprendizado ali, seria bem interessante a história seguir nisso. Aí você poderia fazer um final tanto mais simbólico só, de tipo, beleza, ela não trouxe a paz mundial, ela não se tornou literalmente a nova rainha, mas ela trouxe a paz para todos aqueles lugares que ela passou e que estavam em conflito. O cajado apontava para um lugar em conflito e ela conseguia resolver e trazer paz para o conflito local que tinha naquele lugar que ela passou. E aí pode ser esse final simbólico de ela só entender isso e se dar por satisfeita e continuar fazendo isso, né? Trazendo a paz por onde ela passa. E essa é a missão, é assim que ela vai conseguir fazer a paz. Um cantinho de cada vez. Ou fazer o final mais épico, onde realmente termina e ela vira a rainha em si. Dá pra ir pelos dois caminhos. No primeiro caminho ele é um pouco mais tranquilo, porque como eu disse, você tem só ali uma série de eventos, e essa série de eventos que parecem aleatórios já são a trama em si da história se desencadeando, né, em cadeia ali, de modo que só precisa ter alguma coisa no final ali que faça com que ela perceba que, beleza, ela já conseguiu meio que o objetivo dela, mas o objetivo dela também é contínuo, então ela só vai continuar fazendo isso. Enquanto o outro, onde ela vira uma rainha, você tem que ter uma escalada de modo que mostre que ela vai virar rainha, né? Ela não pode só resolver conflitos em meia dúzia de vilarejos e ir lá pro trono e sentar. Não é assim que funciona. Até porque é de se imaginar que tem um novo rei, ou tem um conflito, uma guerra pelo trono, etc. Enfim. É de se imaginar que não existe vácuo de poder, então alguém está tentando tomar o poder desse mundo, ou até já conseguiu tomar o poder desse mundo, etc. Então, para ela chegar no cargo de rainha, ela precisaria subir no escalão de alguma forma a ponto de chegar lá. Então, nessa resolução de conflitos dela, teria que, sei lá, em algum momento ela conhece um cavaleiro real que vai levar ela para a cidade capital, e aí ela vai resolver vários conflitos na cidade capital, de modo que vai fazer com que ela seja reconhecida por, sei lá, alguém perto ali do rei, etc. E aí, enfim, sabe? Teria que ter, tipo, essa questão de escalando ali, né? Subindo os degraus a ponto de ela realmente virar a rainha, resolver algum grande conflito e virar a rainha. Mas em todos os sentidos, eu acho que seria muito, muito interessante se a rainha não tivesse como ser revivida, mostrando que o legado da rainha é mais importante do que simplesmente ela estar de pé respirando na terra. Aquilo que ela fez e como isso inspirou outras pessoas é o mais importante. O fato da Cris ter sido inspirada pela rainha e estar seguindo os passos dela ali através do cajado, que sim, pode ter sido deixado de propósito pela rainha, exatamente com toda essa questão. Talvez, como posso dizer, talvez isso possa ser até um plano da própria mãe da Cris ou algo assim, que conhecia a rainha, né? Deveria ter ela ali, talvez ser uma ama, uma empregada ali, mas que tinha a rainha não só como sua chefe, patroa, mestre, etc., mas como uma espécie de amiga, alguém que ela admirava muito. E que quer sim que a filha siga os mesmos passos dela, que enxerga na filha ali a amiga que ela perdeu, e aí talvez ela mesma traçou esse plano, ela mesma inventou, contou essa mentira para a filha dela de que a rainha tinha como ser ressuscitada para que a filha seguisse os passos ali e fosse como a rainha e tal. Então ficaria interessante. Acho que tanto ser realmente um plano da rainha já deixado ali sabendo, eu vou morrer, mas eu preciso que o meu legado continue, tanto quanto um plano da própria mãe para, tipo, pô, a minha filha é muito parecida com ela e eu acho que ela pode trazer essa paz assim como a rainha lá trouxe, então eu vou criar esse plano aqui para ela seguir e tal, né?
E isso pode gerar no momento da história, né? Sempre tem, antes ali de um final, principalmente um final positivo, você tem um momento onde tudo dá errado, etc., onde o personagem desiste do seu objetivo, onde o Homem-Aranha joga a roupa dele, né, o uniforme dele no lixo, sempre tem essas coisas, em toda a história, né? Você tem que ter um momento de baixa para que o momento de alta pareça mais alto, né? Então... quando ela descobrisse isso, primeiramente ela poderia ficar frustrada, ficar com raiva da mãe, ficar com raiva da rainha, imaginar que tudo aquilo é pra nada. Por exemplo, quando ela juntar todos os itens e perceberem que aqueles itens não servem pra nada. E aí depois, talvez, aí ó, já eu imagino, vamos lá, para tentar traçar aqui como que os pensamentos vieram e como que às vezes uma coisa que você pensou só para preencher uma espécie de furo de roteiro acaba virando alguma coisa mais interessante no final. Por que eu imaginei pegar um item em cada conflito que ela resolvesse? Para não ficar tão óbvio pro leitor que a resolução do conflito e gerar a paz naquele lugar já é a escalada, já é o objetivo em si da história. Então, ao parecer que tem um item que ela tem que pegar ali, fica aparecendo aquele lance de eu preciso disso, disso e disso para poder fazer o ritual que vai assustar a rainha. Então teria que ter um item ali específico que ela acredita que fosse o item que ia usar pro ritual. Então isso para mim só estava servindo para você conseguir enganar a protagonista e o leitor ao mesmo tempo. Foi só por isso que eu imaginei que tinha que ter algum item. Só que quando ela juntasse todos os itens, ela ia perceber que aqueles itens são inúteis, que não ressuscita a rainha e ia ter esse momento de baixa que eu falei. Mas daí olha que interessante. Cada item desse ela recebeu exatamente por solucionar um conflito na história. Então ela vai perceber em algum momento ali depois, né, na volta por cima da história para você terminar com um final onde ela percebe o que está acontecendo de verdade, que é ela tá gerando a paz que ela quer, ela tá realizando o sonho dela, não da maneira como ela imaginou, mas está realizando dela o sonho de qualquer forma. Ela vai perceber que aqueles itens ali têm sim um significado muito grande. Não são os itens que vão ressuscitar a rainha, mas são os itens que simbolizam que ela fez a paz em cada um daqueles lugares. Então, cada item daquele é um agradecimento ali dos cidadãos daquele ambiente, daquele lugar onde ela conseguiu resolver um conflito e trazer a paz. Então, sim, eles têm muito, muito significado para ela e para o sonho dela. Não para fazer um ritual mágico e ressuscitar alguém, mas para tudo aquilo que a história significa, para tudo aquilo que a jornada dessa personagem significa. Então, muito interessante. Seria realmente uma bela reviravolta ali pro final, de algo que foi apresentado ao longo da história inteira e que parece ser inútil no final, mas daí cria-se um novo significado para esses itens que foram apresentados ao longo da história. Isso é excelente, isso que eu amo na criação de história. Você pensa numa coisa que não tem nada a ver no começo, e se você pensa um pouco mais naquilo, coloca a cabeça para funcionar um pouco mais em cima daquilo, pode dar uma reviravolta completa, e aquele negócio que parecia só algo nada a ver, vira algo magnífico, que é quase que o momento mais emocionante da sua história. Cara, isso é lindo. E vamos para a nossa última sinopse de hoje, o nome dela é Caçadores de Deuses. 2 jovens deuses vivem em pé de guerra pelo destino do mundo. Deusa da fertilidade e prosperidade, lutando pela existência da humanidade versus deus da guerra e da morte, lutando pela aniquilação da vida na Terra. Assim, seus pais decidem mandar ambos os deuses à Terra para viverem uma temporada sendo humanos e assim decidirem de uma vez por todas qual será o destino da humanidade. Gostei demais da ideia. Até porque logo de cara, assim que eu vi quais que eram as temáticas de cada um desses deuses, eu já consegui meio que traçar qual que seria o final dessa história. Seria exatamente os dois entrando, deixando o conflito de lado ou entrando em um acordo de que tanto a vida quanto a morte elas são necessárias. E aí é interessante, talvez na jornada desses personagens, eles entenderem o oposto, né? Então, se você tem uma visão muito estrita daquilo que você considera certo e um deus, né? E a premissa da história aqui diz exatamente isso, que eles têm essa visão extremamente estrita, né? Do que é o certo, do que é o bom, do que é o melhor para a humanidade, você vai precisar confrontar ele com o oposto daquilo, né? Para realmente quebrar todos os argumentos dele a ponto de que ele consiga ceder e fazer essa aprendizagem, né? Então é uma história de ensaio de personagem, de desenvolvimento de personagem em si, aqui, a história desses 2 personagens. A minha dúvida seria se eles iriam para o mesmo lugar, então eles iam ter que interagir juntos ao longo da história, ou se eles iriam para lugares diferentes. Eu acho que a história funciona das 2 formas. Assim, a primeira versão que eu imaginei, conforme eu estava lendo a sinopse, era com esses personagens em lugares diferentes. Então, imaginando eles em lugares diferentes, a
a deusa da fertilidade e prosperidade iria criar um ambiente ali, né, ou naquele ambiente onde ela foi, criar meio que uma vida eterna para as pessoas, enquanto o deus da guerra iria sair matando todo mundo, por exemplo, né, e aí gerando guerra e criando isso e tudo mais. Para a parte dele é muito fácil a gente conseguir quebrar as motivações dele, porque obviamente eu acredito que ninguém aqui gosta de guerra e morte. Guerra, aliás, é um troço inútil, né? Mas então é mais fácil a gente conseguir quebrar as convicções dele, por exemplo, quando ele se afeiçoar a certas pessoas, criar amizades, coisas do tipo. E aí, quando essas amizades morrem nas guerras e no que ele provocou, e ele, por ser o deus da guerra e da morte, ele não tem a capacidade, por exemplo, de salvar aqueles amigos, o que poderia gerar cenas muito emocionantes na história, de você realmente construir uma amizade dele com esses outros, né? Com esses outros personagens. Desenvolver esses outros personagens, fazer com que o leitor também se afeiçoe a esses outros personagens. E aí matar eles um por um, você cria uma situação ali bem interessante do deus da guerra e da morte, né? Meio que se arrependendo da guerra e da morte que ele causou e não podendo fazer nada a respeito daquilo. Então é interessante que realmente para que deuses geralmente são super poderosos, todo-poderosos, etc. Então é interessante que se você é o deus de uma coisa específica, você só possa fazer aquela coisa específica para poder limitar eles, criar a limitação que vai trazer mais humanidade para esses personagens. Então, ele é o deus da guerra e da morte. Ele tem o poder de trazer, sei lá, essa guerra pro mundo, né? Conflitos, gerar conflitos e o poder de matar também. Só que ele não pode impedir a morte, ele não tem o poder de curar, ele não tem como ter o poder oposto ao que ele é o deus de, né? Então, quando esses amigos morrem, ele vai tentar curar, vai tentar fazer uma coisa e vai perceber que não consegue. E aí, né, pode ser até um momento ali, tipo, além de dramático, sei lá, pode ser aquele momento onde, sei lá, ele vai ficar com muita raiva e vai matar dos dois exércitos e tal, tipo, e vai ficar naquele monte de morte, vai ser o momento onde ele vai perceber ali que a vida é importante. Já para a deusa da fertilidade e da prosperidade fica um pouco mais difícil, porque a gente entende a importância da morte como o fechamento de um ciclo. Como eu acho muito interessante uma citação que eu acredito que é do Senhor dos Anéis, que fala que é os elfos falando a respeito dos humanos, né? Eu acredito que é do Senhor dos Anéis, porque os elfos eles são imortais, né? Se você não cortar a cabeça de um deles ou matar mesmo um deles, se eu não me engano, a maioria deles é imortal. Enfim, ou pelo menos tem uma longevidade desgraçada. E é até por isso que no Senhor dos Anéis eles são daquele jeitinho e tal, né? Não tem muita pressa, tá sempre brincando, alegre, etc, feliz, ou coisa do tipo, porque tá aí, né? A vida tá indo, você não tem pressa pra fazer nada. E eles comentam que exatamente por os humanos terem uma expectativa de vida tão pequena, eles estão correndo para buscar coisas novas, para aproveitar cada momento, para sentir, para curtir, né? Você vive muito mais intensamente sabendo que a sua vida é limitada, sabendo que você não tem todo o tempo do mundo ali. É que nem vai trazendo para uma coisa muito mais palpável, apesar da morte ser algo presente na vida de todo mundo, né? Mas muitas vezes a gente vive sem ter essa noção, né? Quando você está numa viagem ou num passeio, você sabe que em algum momento você vai ter que ir embora. E saber que você vai ter que ir embora faz com que você queira e aproveite muito mais o tempo que você está passando naquele lugar. Se você, para quem aí já namorou alguém à distância e teve a oportunidade de se encontrar ali por um período de tempo, você aproveita muito mais esse período de tempo sabendo que você vai ter que se despedir. Então, sabendo que a sua jornada na Terra é uma jornada que em algum momento você vai ter que dizer tchau para tudo, para todos, você tem uma tendência muito maior, uma motivação muito maior a aproveitar aquilo ali com mais intensidade, com mais vivacidade, mais alegria. Então, esse talvez seria, na minha opinião, o aprendizado que a deusa da fertilidade teria de ter. Qual é o problema para a gente fazer ela ter essa aprendizagem? É que você teria que fazer ela criar essa imortalidade e essa imortalidade gerar essas consequências de as pessoas, por exemplo, estarem estagnadas, não fazerem nada, não se preocuparem com nada, virarem talvez preguiçosas, etc. Criar as consequências de alguém que vive para sempre, né? E aí, como que essas consequências poderiam lidar?
Por exemplo, você poderia ter pessoas que vão sofrer mais exatamente por outras pessoas deixarem de fazer certas coisas que elas fariam, queriam ajudar ali como um todo. Então, a partir do momento que você não morre, não tem por que eu te ajudar se você está passando por uma situação ruim. E aí você vai perpetuando essa situação ruim. Só que o grande problema disso, de colocar isso na história, é que isso são coisas que vão acontecer com bastante tempo. Eu não acho que se todo mundo no planeta Terra virasse imortal hoje, semana que vem a gente iria sentir os efeitos dessa imortalidade, né? Dessa questão da gente perder essa vontade de aproveitar, essa vontade de construir, essa vontade de fazer as coisas. Eu acredito que a gente iria talvez começar a ver as consequências disso em 10, 20 ou 30 anos, mais ou menos, né? E aí é a parte que pra mim seria um pouco difícil de colocar na história, como que isso seria. Mas eu acredito que seria mais ou menos nessa pegada, de realmente as pessoas acabarem ficando muito relaxadas e pararem de valorizar certas coisas que elas têm. Porque exatamente o fato daquilo poder acabar, sabe a famosa frase, você só dá valor quando perde? Então, quando você tem tudo, talvez você não dá valor a nada. Quando você não tem capacidade de perder nada, talvez você não consiga dar valor para essas coisas. Então, seria talvez esse o aprendizado que ela teria a ponto de os dois poderem chegar nesse acordo. Eu acho que esse seria o final da história. Para mim, só a única dificuldade é como que você iria cadenciar o tempo em que essas coisas estão acontecendo. Acho que essa é a maior dificuldade. Porque me parece que o Deus da Guerra, isso poderia acontecer muito rápido. Em 1 ano, você contou a história do Deus da Guerra aprendendo. Enquanto a deusa da fertilidade talvez precisaria de mais tempo para aprender. Algo que poderia ser feito seria, por exemplo, o Deus da Guerra aprender e aí ele meio que ir pedir desculpa e a deusa da fertilidade acreditar que ela venceu. Mas ao continuar ali no experimento dela, e aí o Deus da Guerra realmente desistir de matar ele, desistir de ser o Deus da Guerra e da morte, indo, por exemplo, até pedir ajuda pra ela ou algo assim, entendendo, falando, não, eu sou... E aí seria até interessante, né? Porque ele poderia assumir que ele é mau e o leitor, talvez, por não gostar de guerra e morte, né? Também vai assumir como se ele fosse o vilão. É meio... Na hora que você lê aqui, você fala, dois deuses estão em guerra, o Deus da vida e o Deus da morte. Você fala, o Deus da morte é vilão, o Deus da vida é o herói. Tipo assim, tá quase que óbvio. Então seria interessante ele também se considerar isso, e aí talvez, exatamente por o experimento dela ser mais duradouro, né, e precisar ser mais duradouro para revelar suas consequências, ele ir até o experimento dela, meio que acreditando que realmente ele estava errado, ela estava certa, e aí começar a dar as merda no experimento dela, na versão dela ali, nessa utopia que ela criou, e aí os dois vão chegar nesse acordo, e ele vai criar a morte de novo, para que as coisas voltem a andar como deveriam andar, e aí que eles vão entender, e aí fim da história, tudo certo. Numa versão onde os dois estão juntos, caem juntos e eles têm que lidar, eu acredito que vai ficar muito mais focado no conflito deles, mas acredito que vai ser muito mais difícil você criar essa aprendizagem direta ali de cada um ver uma coisa com o outro. Eu acho que fica mais difícil se os dois caírem juntos. Então eu particularmente faria os dois separados no começo, para você poder criar uma aprendizagem mais direta com o Deus da Morte, enquanto a deusa da vida acredita que venceu, e aí você junta os dois para começar a pesar o lado para a deusa da vida, criando as consequências dela para que aí sim eles cheguem na conclusão final de que ambos são necessários. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Deixa seu like aqui caso você esteja vendo no YouTube e eu vejo você numa próxima semana. Muito obrigado e é nóis!